Sabe aqueles desastres que não acontecem de um dia para o outro? Aqueles que vão se formando aos pouquinhos, em silêncio, bem debaixo do nosso nariz? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante para combater exatamente isso, a tal da filosofia do ornitorrinco. O nome é estranho, eu sei, mas pode acreditar, essa pode ser a chave para a gente evitar umas catástrofes bem grandes no futuro. Parece até começo de filme de mistério, não é? Um simples pedaço de papel esquecido, causando um desastre. Mas isso já mostra pra gente como o conhecimento é uma coisa frágil e como a perda desse conhecimento com o tempo é, na verdade, o primeiro sinal de um perigo que está vindo aí bem devagarino. Vamos começar com um caso real que ilustra essa perda de conhecimento de um jeito perfeito. Uma instrução que foi simplesmente esquecida e que teve consequências trágicas. Olha só isso. No inquérito em Liverpool, descobriram que a causa da queda fatal de uma plataforma foi uma falha de comunicação. Assim, inacreditável. Uma instrução crucial de manutenção, um detalhe técnico sobre o freio, simplesmente nunca passou do fabricante para quem ia usar o equipamento. A informação se perdeu no meio do caminho. E o mais impressionante é que essa informação, que era super crítica, se perdeu na passagem por só 3 empresas. Apenas 3. Isso mostra na prática como a comunicação pode ser frágil, né? E essa fragilidade toda, na verdade, é só a pontinha do iceberg, um sintoma de um problema muito, mas muito maior. Ok, agora vamos aumentar essa escala. Pensa comigo, se uma informação vital se perde em poucos anos, qual o tamanho do desafio de gerenciar algo por mais de um século? É o caso dos resíduos nucleares. E esse problema não é só uma teoria, não. Neste exato momento, vários países já estão gerenciando materiais nucleares criados há 80 anos. Ou seja, a gente já está no meio de um desafio de longuíssimo prazo, lidando com o legado de quem veio antes. Mas o verdadeiro desafio, mesmo, está no futuro. O consenso entre especialistas é que esses materiais vão precisar de um gerenciamento seguro por mais de 100 anos. A gente está falando de um compromisso que vai muito além da nossa própria vida. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de 5 gerações. Nossos tataranetos é que vão ser os responsáveis por lidar com o lixo que a gente está gerando hoje. Isso muda completamente a perspectiva, né? No fundo, a gente está lutando contra uma força fundamental da natureza, a entropia. É aquela tendência natural de tudo, sistemas, materiais e até o conhecimento, de se desintegrar, de ir em direção à desordem com o tempo. Qualquer plano de longo prazo que não leva isso em conta já nasce fadado ao fracasso. Então, como é que a gente luta contra essa entropia do conhecimento? Como garantimos que informações vitais não se percam com o tempo? É exatamente aqui que entra uma solução bem inesperada e inovadora, a filosofia do ornitorrinco. A ideia é toda inspirada no próprio animal. Pensa bem. Quando os primeiros naturalistas viram pedaços de um ornitorrinco, um bico de pato, um rabo de castor, um corpo de lontra, nada fazia sentido. Só quando juntaram todas essas partes estranhas é que conseguiram enxergar o bicho inteiro. A filosofia usa essa mesma lógica para a gente enxergar os perigos. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada na estrutura por trás dessa filosofia? Ela foi pensada especificamente para caçar o que a gente chama de sinais fracos de um desastre que está se formando. A estrutura Platypus é, na verdade, um processo sistemático. A ideia principal é começar com essas observações parciais, sabe? Pequenos sinais fracos que sozinhos não parecem nada demais. O próximo passo é conectar esses pontos, ligar os dados, para conseguir ver o quadro completo. Daí, a gente avalia o risco real e, finalmente, age para gerenciar o perigo antes que ele vire uma crise. É basicamente uma metodologia para enxergar o que está escondido bem na nossa frente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se os perigos de longo prazo dão sinais, por que a gente simplesmente não os vê? A resposta está na nossa própria psicologia. A resposta, no fim das contas, está dentro da nossa própria cabeça. A gente é meio que programado com vieses que nos cegam para essas ameaças que vêm devagarinho. Tem, por exemplo, o tal do efeito avestruz, que faz a gente ignorar a informação ruim pensando, isso nunca aconteceria com a gente. Ou então o viés de confirmação, que nos dá aquela falsa confiança de que, claro que eu perceberia isso antes de dar problema. E tem um que é terrível, a maldição do conhecimento. A gente acha que o que sabemos hoje é óbvio e que as próximas gerações vão saber também, só que não. Esse conhecimento se perde com uma facilidade assustadora.
Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos analisar um caso real. É um exemplo perfeito de um sinal fraco que foi ignorado várias e várias vezes, com consequências quase desastrosas. O que aconteceu foi o seguinte: numa instalação, a temperatura de um certo material começou a subir mais ou menos 1 grau Celsius por ano. Numa checagem semanal, essa mudança era quase nada, sabe? Super fácil de ignorar, de achar que era só uma variação normal ou até um erro do equipamento. Acontece que, ao longo de 5 anos, esse pequeno aumento anual foi se somando um sobre o outro. O sistema estava chegando perigosamente perto de um ponto crítico, onde uma reação química perigosa poderia começar. Aquele sinal fraco ignorado tantas vezes estava virando um problemão. E o resultado foi uma cascata de falhas, uma coisa levando a outra. Ignorar aquele sinalzinho fraco levou a um excesso de confiança, a uma complacência. Com isso, o sistema de refrigeração de emergência, o plano B, foi negligenciado e já não funcionava mais. Um problema que lá no começo era fácil e barato de resolver se transformou numa crise prestes a explodir. Esse exemplo todo nos ensina uma lição muito importante. Para a gente evitar esse tipo de crise, precisamos mudar nossa perspectiva. A gente precisa aprender a aumentar nosso horizonte de tempo, a olhar para além dos problemas de hoje. E é muito importante entender que essa filosofia toda não serve só para usinas nucleares. Na verdade, ela é uma ferramenta mental poderosa para qualquer pessoa, para qualquer empresa que lida com desafios complexos e de longo prazo. Pensa só, no amianto escondido nas paredes de prédios antigos, na contaminação química do solo que fica lá por décadas, ou no desgaste lento, mas constante, de pontes e barragens. Tudo isso são ornitorrincos esperando para serem vistos. A gente só precisa saber como procurar os sinais. A mensagem central, então, é esta. A gente precisa aumentar o nosso horizonte de perigo. Precisamos nos treinar para olhar além das crises da semana que vem e desenvolver essa capacidade de identificar e gerenciar as ameaças que vão se formando em silêncio ao longo de décadas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Olhando para o nosso mundo hoje, para as nossas tecnologias, para a nossa sociedade, quais são os pequenos desvios, aquelas tendências quase invisíveis, que se a gente não fizer nada, vão se tornar as grandes crises para os nossos tataranetos? A caça ao ornitorrinco começa agora.